Oi, aqui é a Nina e hoje eu vim falar das minhas leituras de julho. Eu já vou começar duplamente me desculpando. Primeiro que eu sei que ficou um tempinho sem vídeo no canal, acho que umas 2 semanas. E talvez isso aconteça de novo, esse mês tá muito caótico, eu tô viajando toda semana, então eu tô fazendo todo o possível pra manter os vídeos aqui. E segunda, com relação ao barulho de fundo. Desde que eu me mudei, essa rua é bem mais movimentada do que a que eu morava antes. E eu tenho sentido muita dificuldade para gravar. Então, os horários que eu tenho disponíveis e que eu consigo gravar, ou tem muita gente andando com cachorro na rua e daí a vizinhança fica com muito cachorro latindo, ou passa muito carro. E é o que tá acontecendo hoje. Eu vou comprar um microfone. Inclusive, se alguém tiver uma indicação no microfone mais simples de lapela mesmo, que dê certo pra gravar com o celular, porque eu gravo com o celular, me deixe aqui nos comentários, mas enquanto não temos, enquanto eu ainda não comprei, hoje era o único dia que eu conseguiria gravar esse vídeo pra vocês não ficarem mais tempo sem, então vamos lá. Eu acho que o vídeo vai ser um pouco mais rápido também, porque algumas dessas coisas eu já comentei em vídeos anteriores, eu não vou ficar sendo muito repetitiva, mas julho foi um mês que eu achei que tava corrida até acontecer agosto, que tá um caos. Mas vamos lá. Eu já tinha comentado, né, sobre o Cleópatra e Frankenstein, que eu terminei tecnicamente em julho, mas como eu gravei vídeo de leituras de junho um pouco atrasada, ele já entrou lá. E o segundo que eu finalizei foi O Pulso, do Julian Barnes. Sobre esse aqui eu já comentei algumas vezes que é um livro de contos e que pra mim ele teve um nível muito alto, considerando que mesmo livros de contos e autores que eu gosto muito, costumam ser mais montanha-russa, assim, esse eu achei muito estável, assim, eu gostei muito de muitos contos, e não teve nenhum conto ruim, teve um único conto que eu não gostei tanto, assim, e mesmo assim, longe de ser um conto ruim. Então, pra mim, tem um nível muito alto, o Julian Barnes tá 10 de 10 até o momento, porque esse livro tá nas melhores leituras do ano pra mim até agora. E O Sentido de um Fim, que é outro livro dele que eu já li, também ficou nas melhores leituras no ano em que eu li. Então, muito recomendado. E esses contos vão falar sobre relações humanas. E uma coisa que eu gosto muito é que ele não foca só em relacionamento amoroso, apesar de ter bastante contos com foco nisso. Um dos contos que eu mais gosto é sobre amizade, por exemplo, duas amigas. Mas ele também, que é o que eu acho mais interessante, vai trazer como as relações pessoais interferem umas nas outras. Então nós temos vários contos que são Na Casa de Fio e Joana, que acontecem várias vezes, assim, então tem esse conto, depois tem outro, depois vem parte 2 desse conto, enfim. E são sempre reuniões de amigos, né, casais de amigos na casa do Fio e da Joana. Então a gente tem essas interferências, né, das relações de amizade numa relação amorosa ou em várias. Também tem muito focado nas relações parentais, então como relações parentais são afetadas e afetam relacionamentos amorosos dos filhos. Então é muito complexo, assim, é um livro que tem muitas camadas. O conto que eu mais gosto se chama Cumplicidade, e eu também gosto bastante de Carcassonne. Tem vários contos aqui que eu gosto muito, então fica aqui a recomendação. Quem quer conhecer Julian Barnes também acho que é uma ótima pedida, quem tá afim no livro de contos, um pouco mais curtinho, mas muito complexo, com bastante camada. Depois disso, eu finalizei o incrível Paraíso e Inferno, do John Kalman Stephenson. E bom, esse livro se passa na Islândia, um pouco influenciada pela Paloma, né, que foi quem leu esse livro e falou muito bem dele. E também pelos vlogs da Carol e da Mike na Islândia, eu acho que ajudou muito a criar essa ambientação. E aqui nós vamos ter um menino, é chamado de menino mesmo no livro, esse personagem principal. Ele faz parte de um grupo de pescadores, mas ele já perdeu toda a família, ele perdeu o pai, inclusive, pro mar. E a pessoa que ele tem no mundo é o Badur, que é um amigo dele que também pesca. Eles compartilham juntos de vários sonhos, assim, de viver uma outra vida, ter um trabalho que não seja, né, tão exposto, assim, às intempéries, porque aqui a gente tem, né, essa Islândia em que a natureza manda em absolutamente tudo, o frio é muito extremo, o mar é um mar muito tempestuoso. Então, eles têm, né, esse desejo, eles se interessam por livros e por histórias. E um dia, o Badur tá muito entretido na leitura de Paraíso Perdido, do John Milton, e acaba esquecendo o casaco impermeável dele. E eles vão pro mar e o Badur acaba morrendo, né, por conta de ter esquecido esse casaco.
Isso não é nem um pouco spoiler, tá? Isso tá tanto na contracapa quanto é o início do livro. Então o livro vai ser justamente esse menino vivendo esse luto. Então o grande objetivo da vida desse menino passa a ser entregar o livro Paraíso Perdido para o dono, que é um capitão cego que mora, né, ali no vilarejo. E ele é um livro extremamente delicado, a linguagem é muito poética, ele tem paisagens incríveis que conseguem ser transmitidas pelas palavras. Ao mesmo tempo é um livro muito duro, sobre essas pessoas que vivem num lugar ermo, de muito difícil acesso, que depende de muita coisa para que elas consigam sobreviver mesmo. Então ele tem um pano de fundo que eu achei muito interessante de acompanhar, coisas que a gente às vezes não pensa sobre lugares como a Islândia, mas muito focado, né, na dor desse menino que perde mais uma vez tudo que ele tinha. E aqui tem essa questão muito forte de que ao mesmo tempo que ele perde esse amigo, ele começa a culpar, né, o livro e os livros, enfim, os sonhos que eles tinham por isso ter acontecido. Então essa é uma das partes mais brilhantes, mais tocantes também da história. Tô louca pelos próximos volumes aí dessa trilogia. Também está entre os favoritos do ano até o momento, olha só. Um vídeo recheado de favoritos. E a última coisa que eu finalizei em julho foi O Gato Diz Adeus, do Michel Laube. Esse livro aqui eu também ganhei do mesmo amigo da minha mãe que me deu o pulso. E eu já li várias coisas do Michel Laube, amo todas. E esse aqui foi um livro que cresceu muito no fim pra mim. Eu tava achando meio estranho, ele é super curtinho, então eu li em 2 pegadas, assim. E ele vai tratar de um triângulo amoroso. Então nós temos 3 narradores, digamos, 3 pessoas contando sua versão aqui desses fatos. E nós vamos ter uma 4ª pessoa que vai entrar na história, que é uma pessoa que vai estar lendo o livro que o Sérgio, que é um dos personagens, escreveu sobre essa história. Só que ele começa muito como um triângulo amoroso que você não entende exatamente, narradores não confiáveis, acho que é muito sobre isso. E depois ele vai tomando rumos que eu não tinha imaginado no início, assim. Então acho que ele ganha muita profundidade pro final, gosto muito de como ele termina. Ainda assim, eu acho que entre as coisas do Michel Laube que eu li foi a que menos mexeu comigo, mas também eu tô comparando um livro finíssimo com romances dele, né? Mas fica a recomendação quem quer uma leitura rapidinha ou quem tá buscando algo sobre narradores não confiáveis. Esse aqui é bem interessante, pode ter gatilhos, não vou dar muito spoiler, mas tomem cuidado com isso também. Foram essas as coisas que eu finalizei, e aí temos o que ainda está em andamento, né? Vocês já estão cansados de saber que eu passo metade do meu tempo falando sobre 4321 e outra metade do tempo lendo 4321. Eu tô mais ou menos na página 300, 280, algo assim. Tô no 3º capítulo, né? Lembrando que os capítulos são faseados, então nós temos 4 capítulos para cada capítulo, 4 partes para cada capítulo. Então eu não vou ser repetitiva sobre esse livro aqui, e eu tô gravando, né, as partes dele. Então cada vez que eu finalizo um dos capítulos, eu tô gravando o que eu tô achando. Vamos ver se eu consigo manter isso até o final do livro para contar para vocês. Tô amando muito. E breve resumo para quem não assistiu os outros vídeos, né? Aqui nós vamos ter 4 rumos diferentes da vida do personagem principal, né, do Art Ferguson, de acordo com algumas escolhas, né, da família e dele próprio, assim. Então, o que acontece na vida dele e como que isso vai se desdobrando depois, né, em outras escolhas. Então, tô amando muito. Uma das coisas que eu mais gosto nesse livro é que ele ao mesmo tempo tem as semelhanças, então tem aquelas coisas que fazem parte da nossa personalidade mesmo, de quem nós somos, independente de algumas circunstâncias, mas também tem que tipo de circunstância poderia mudar isso. Então aqui, por exemplo, existe, né, sem dar spoiler, algumas paixões que ele tem em comum em todos os rumos da vida dele, mas existem alguns desses rumos em que acontece alguma situação que traumatiza ele e aquilo deixa de ser algo importante pra ele por conta de algum acontecimento. Então, ele é totalmente não trabalhado em clichê. Ele não vai pelo caminho fácil de ser 4 pessoas totalmente diferentes de acordo com acontecimentos. E existem coisas aqui que poderiam muito mudar, assim,
de forma drástica a pessoa que ele é, mas ele foca muito mais em pequenas diferenças, ao mesmo tempo coisas que fazem parte de quem nós somos. Enfim, falei que não ia falar dele, vocês já conseguiram notar. Assim, até o momento, potencial para um dos favoritos da vida, assim, eu tô gostando muito, muito, muito desse livro mesmo. Eu sigo um pouco lenta nesse aqui, porque, como eu comentei, ele é bem grande, né, o livro é grande, as letras são pequenas, então eu tô lendo mais devagar, mas sem pressa nenhuma pra acabar, e também tô bem corrida, então não tô conseguindo ler tantas horas quanto eu gostaria. E a última coisa que tá em andamento, esse acho que vocês nem sabiam, é o Moisés Negro, veio pela Tag, já faz no mínimo 3 anos que eu não assino a Tag, então faz tempo. E eu parei de assinar justamente porque eu já tinha muita coisa acumulada, assim. Na época, eu realmente não sei como que tá agora, mas na época vinham coisas meio semelhantes meses seguidos. E aí eu não sou uma pessoa que gosta de ler temáticas parecidas necessariamente na sequência. Isso fez com que eu acumulasse alguns livros. E eu tava procurando alguma coisa mais curtinha pra pegar ao mesmo tempo ali do 4321 e peguei esse aqui. Eu tô na página 60. Por enquanto eu tô gostando, não amando, mas ele também é um livro curto, eu devo acabar logo e venho contar pra vocês. Foram essas coisas que eu li em julho. Me conta aqui o que vocês leram, o que vocês estão lendo por aí, se vocês têm alguma indicação pra mim com base nisso e se vocês têm algum microfone pra me indicar pra que tenha menos ruído nos próximos vídeos. É isso, a gente se vê no próximo.